Zélio Fernandino de Moraes. Quem quiser conhecer o busto já pode entrar na internet, procurar busto Zélio Fernandino de Moraes, que o Zélio Fernandino de Moraes vai estar já sendo comercializado. Então ficou muito bonito. Nós temos aí vários bustos de grandes ícones da história da humanidade na religião. Temos Allan Kardec, temos Bezerra de Menezes, por que não Zélio Fernandino de Moraes? Então hoje nós já podemos contar com um busto do Zélio Fernandino de Moraes. São 20 centímetros o busto, muito bonito. E tem a bandeira da Umbanda, o que nos alegrou imensamente já no busto. Eu ganhei um de presente, Rubens, da Imagens Bahia. Foi uma parceria que nós, da Associação de Umbanda, fizemos com o Nelson, que é de mármore, bronze, alguma coisa assim? Não, o busto é de gesso. De gesso mesmo. Gesso, porque ele é para ser comercializado. Eles fizeram o lançamento e o busto, eu ganhei um de presente, que está lá na Casa Branca. Muito bonito pela parceria que a gente conseguiu realizar. Então, nós estamos muito felizes por esta conquista e todos os umbandistas devem, no meu entender, adquirir esse busto. Nós não temos ganho nenhum com isso, não temos interesses econômicos nenhum, nós apenas lançamos a ideia e a ideia foi aceita pela Imagens Bahia. Uma grande participação de Anael de Odé nessa conquista também, meu abraço ao Anael de Odé, e todas as pessoas que têm seu terreiro podem adquirir já o busto, logo estará nas floras, mas por internet já se adquire por um preço melhor, quem quiser. Então foi um grande evento, são 106 anos de existência da Umbanda, Rubens? 106 anos já que nós temos de história, jovem religião. Nós até falamos jovem religião. Pode ser citado assim, mas levado isso a um ser humano já dá para ter uma boa experiência, A Umbanda caminhou como criança, se estabeleceu como jovem, palmilhou e andou por vários caminhos na maturidade. Eu acho que hoje ela já está num estado de maturação muito grande. Eu não vou considerar a velha Umbanda, mas a nossa querida Umbanda que através dos tempos realmente foi criando seu espaço, buscando seu espaço, trazendo a nós, através ou por intermédio de vários ícones da religião. Não vamos esquecer o Pai Jaú, que foi um dos grandes homens da Umbanda, e Benjamin Figueiredo, enfim, outros tantos. E temos uma pessoa aqui extraordinária, que veio a Caxias do Sul e parece que alavancou também a religião em Caxias do Sul, já estava crescendo, mas só a presença simbólica ou com muita irradiação do nosso querido Neri dos Reis, o Molubá, que veio a vários, eu acho que foi 7 eventos aqui em Caxias do Sul, ininterruptamente, e nos trouxe a sua presença. E eu quero falar um pouquinho sobre, tu me corrige por favor, que tu conhece muito bem mestre Molubá, eu acrescento alguma coisa aqui. O nome dele, como se sabe, é Neri dos Reis, o Molubá, é um nome que homenageia o Orixá Omulu. Mora hoje em Teresópolis, deixou a tenda dele, a tenda branca de Omulu, Casa Branca de Omulu, com a mãe, com a filha dele de religião, que é a mãe Mariazinha de Omulu, que também muito significativa a presença dela. A sua vida sempre esteve ligada aos meios de comunicação. Nos jornais como revisor de redação e na Umbanda, editor de revistas e escritor. O coração de Molubá sempre esteve aberto para a Umbanda e por isso mesmo voltado para a transmissão de informações e ensinamentos. Como a boa literatura na Umbanda sempre foi escassa, aqueles que se viam atraídos pela Umbanda passaram a buscar com ansiedade seus livros, como foi meu caso. Como foi meu caso, por exemplo, que aos poucos ganharam lugar nas livrarias e principalmente na cabeceira dos seus leitores. Algumas das obras de Omolubá, ou as obras de Omolubá. O primeiro livro que ele lançou foi Umbanda, Poder e Magia, edição esgotada. O segundo foi Iemanjá, Rainha do Mar, na terceira edição. Cadernos de Umbanda, se você procura hoje, você dificilmente acha na quarta edição. Tranca-Rua das Almas, do Real ao Sobrenatural. ABC da Umbanda, que está esgotado.
Pérolas Espirituais, segunda edição. Vivendo com Inteligência e Amor, esgotado. Anjos do Apocalipse, esgotado. Almas e Orixá, terceira edição. Orixás na Umbanda, terceira edição. Fundamentos da Umbanda, Revelação Religiosa, segunda edição. Manual Prático do Jogo de Búzios, primeira edição. Maranhão Mulano na Sombra e na Luz, que tu acabou em off aqui me dizendo que é o livro que ele mais vendeu. E Orixás, Mitos e Religiões da Vida Contemporânea. E ainda, revista Seleções de Umbanda de 75 a 77, onde pela primeira vez é contada em um periódico a história da Umbanda. A revista Seleções de Umbanda conta também os fatos mais importantes da nossa religião no período. Contou com uma grande participação de suas entidades espirituais em diversas suas comunicações divulgadas naquela revista. Nessa época, o Molubá foi alertado pelo espírito Anjo de Lis, poeta pernambucano, que a Umbanda nascera na terra de Araribóia. O Molubá para lá se dirigiu, mas nada conseguiu. Vindo a conseguir depois aquelas informações, através da jornalista Lilian Ribeiro, fundadora da tenda de Umbanda Luz, Esperança e Fé. Tulef. Expliquemos agora um pouco dessa jornalista Lilian Ribeiro. Ela foi fundadora e mãe do terreiro da Tulef, e essa casa foi originária da tenda São Jerônimo, ou de Xangô, uma das 7 criadas pelo Caboclo 7 Encruzilhadas, na primeira fase de expansão da nossa religião. Durante todo o período que pôde conviver com Zélio de Moraes e com seus acervos de gravações e textos sobre a tenda Nossa Senhora da Piedade, sobre os executados naquela tenda e na cabana do Pai Antônio, em Cachoeira do Macaco, Rio de Janeiro. Portanto, foi através de Lilian Ribeiro que o Molubá conseguiu as informações que vinham sendo cobradas por suas entidades e divulgou a história da Umbanda, dando oportunidade ao grande público de conhecer essas informações, até então restritas a um ou 2 livros direcionados à intelectualidade da época, né? Em sua obra, o Molubá não busca fazer uma Umbanda que leve seu nome, como vimos até hoje em nossa religião. Sem ajudas visionárias, sem recorrer à fórmula médica, sem recorrer a proposições. O Molubá tece seus argumentos buscando explicar concreta e claramente para o leitor a Umbanda enquanto rito e doutrina. Em 1977, o primeiro encontro nacional de Umbanda, realizado no Templo Caminheiros da Verdade, perante uma assistência de mais de 200 pessoas, gravou a palavra umbandismo. Se o espírita pratica o espiritismo, dizia ele, o católico o catolicismo, a Umbanda pratica o umbandismo. A sua origem, o Molubá nasceu em 26 de setembro de 1929 em Itabuna, Bahia, e criou-se em Salvador. Sua formação religiosa iniciou-se muito cedo ao acompanhar familiares entre 1937 e 1946 no bairro do Retiro. Há uma roça de candomblé de nome Bate-Folha, o Bernardino Bate-Folha, da Paixão, que era um famoso pai de santo da nação de Angola, que chamava-se Manuel Benedito da Paixão, conhecido como Bernardino Bate-Folha. Transferidos para o Rio de Janeiro em fins de 1948. Em 1950, o Molubá assistiu a uma sessão de Umbanda, tendo ficado curioso e encantado com aquele culto inteiramente desconhecido em sua terra natal. Em 1960, acossado pela mediunidade de berço, que afetava gravemente sua constituição orgânica, socorreu-se da Umbanda, optando daí por diante definitivamente pela nova prática, pelas mãos afetivas da Iorixá Alexandrina dos Santos, mais conhecida como Mãe Doca. Fez sua iniciação sacerdotal, assumindo integralmente em 1970 sua qualificação como Babalorixá de Umbanda, originando-se daí o seu nome iniciático, o Molubá, sagrado pelos seus guias em homenagem ao Orixá Omulu. Viajou para o México e ela fundou na cidade de Capulac o primeiro templo de Umbanda naquele país. O Jornal Esotera fez uma... São rápido aqui, são poucas perguntas, tá? E vejam a categoria como ele respondeu, sendo questionado pelo Jornal Esotera. O Esotera diz: podemos então afirmar para os pesquisadores, estudiosos, fiéis umbandistas de outros credos que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira?
Respondeu ele. A Umbanda é a única religião nascida no Brasil. Todas as outras foram importadas. Não podemos, contudo, dizer que seja genuína pelo fato de tal vocábulo significar próprio, natural, sem mistura, etc. Exceto o totemismo e o animismo, todas as religiões, seitas, cultos e denominações, outras existentes no mundo, derivam-se de manifestações do passado, inclusive passo quase que necessariamente pelas já citadas todas, portanto são sincréticas e portadoras de influências. E qual é o sincretismo da Umbanda? Pergunta Esotera. A nossa querida Umbanda é sincretizada com o hinduísmo, aceitando sem dogmatismos as leis de karma, evolução e reencarnação. Com o cristianismo, bebendo das primeiras águas dos amai-vos uns aos outros, do africanismo dos orixás, arcabouço cósmico da natureza universal, que recebe também a influência do catolicismo, do espiritismo e da cultura ameríndia. O jornal Esotera pergunta: gostaríamos de saber qual é o papel relevante da Umbanda em nosso país para os dias de hoje. Responde a Malubá. Historiadores e demais estudiosos afirmam que o papel da religião é o de civilizar, frear, incentivar os bons costumes, dar esperanças, fazer promessas, enfatizar a bondade e assegurar uma vida melhor no presente e até mesmo após a morte física do ser humano. Mas todos nós estamos cientes de que o sofrimento, o conflito, a violência, a angústia e a dor são os parceiros constantes dos habitantes planetários, ressalvando-se, é claro, alguns momentos de prazer e alegria. A nossa amada Umbanda não foge à regra, mas deseja muito mais, deseja humanizar os seus devotos. Daí nós, cônscios da natureza da religião, devemos dizer que seu papel primordial ou primacial é o de despertar anseios de espiritualidade na criatura humana. O Esotera pergunta: bem, evidentemente, esse é o papel de todas as religiões, pois não? E ele responde: assim deveria ser, mas não é. Hoje, com raras exceções, elas são empresas de enriquecimento, multinacionais em sôfrega busca do lucro fácil, concorrendo entre si, englobando política, negócio e outros afazeres bem estranhos a um culto religioso. Estão completamente fora dos propósitos de origem. São os mercadores do tempo. Em vez de orientarem seus fiéis para se libertarem dos credos supersticiosos, buscarem a verdade, conhecimento de si mesmo, por ordem na própria psique e na psique, eles, padres, pastores, missionários, etc., ao contrário, perversamente condicionam, atemorizam, amedrontam, hipnotizam e drogam o incauto buscador de amparo religioso. Esotera pergunta ainda mais duas questões. Em 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, perguntado sobre o nome do culto nascente, disse Umbanda. Para o senhor, qual a significação correta dessa palavra? Isso a gente já discutiu bastante aqui, né? Isso é até difícil dizer. Mas ele disse que o nome é Umbanda. Isso a gente sabe, é originário do Banto, Quimbundo, de Angola, onde Umbanda significa arte de curar e Quimbanda o curandeiro, invocador de espíritos. No entanto, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porta-voz dos mentores do plano astral, generalizou o sentido final da palavra, declarando ser Umbanda a manifestação do espírito para a caridade. Outros significados são sofismas, meras especulações fantasiosas. Como última pergunta, a Esotera pergunta, então, questiona. Nota-se frontalmente, sem mesmo apoiar-se em conhecimentos estatísticos, que a Umbanda, nesses últimos 25 anos, perdeu mais de 60% dos seguidores para as igrejas pentecostais modernas, também conhecidas por igrejas eletrônicas, com a tendência, a seu ver, para os anos vindouros. E o Malubá encerra: a Umbanda não perdeu. Ei, a Umbanda não perdeu, a Umbanda ganhou. Ganhou, isso sim, porque ficou livre de uma parcela de pessoas que persistem em todas as religiões e que são criaturas interesseiras em busca das vantagens rasteiras e, por infinita ignorância, desejam fazer negócio com o divino. É bem da verdade, não devemos confessar que supostos sacerdotes de Umbanda, em alguns casos, estão despreparados para o ofício. Não devemos esquecer que entre 1908 e 1978 atravessamos o período de propagação. E de 78 a 2049 temos que enfrentar o período de afirmação doutrinária. O refluxo está se esvaindo. O grande público da nação brasileira, principalmente os mais jovens, já se deram conta que essas supostas igrejas estão explorando o povo, constituído de pobres de espírito e de bens materiais. Um caso de polícia e até de justiça. Em um país sério, seriam chamados às barras de um tribunal. É claro, se estivéssemos num país sério.
que tu pode ratificar ou acrescentar a isso, Saul? Eu quero acrescentar inicialmente o carinho que eu tenho pelo mestre Mulubá, que é uma figura ímpar. Tive o prazer de estar com ele várias vezes aqui em Caxias, como na casa dele, e converso quase todos os domingos com ele, Rubens. Até ele te mandou um abraço na última conversa que nós tivemos domingo passado. Muito obrigado. Externando um forte abraço e toda a comunidade caxiense. Importante dizer que o mestre Mulubá é um divisor também de águas em relação à Umbanda pelas suas contribuições, não só através de palestras, mas sobre as obras. Ele é de Ilhéus, nasceu exatamente nessa comunidade de Ilhéus. Ele teve a primeira grande ajuda no Rio de Janeiro de um cara chamado Israel Cisneiro. Ah, Cisneiro, sim. Israel Cisneiro que foi companheiro dele, escritor. Um intelectual de primeira linha que deu um norte na vida do Mulubá, no sentido de ele se aprofundar da Umbanda, como ele era oriundo do candomblé baiano. Ele queria conhecer mais a Umbanda e Israel Cisneiro ajudou ele, inclusive, a melhorar intelectualmente o Mulubá, um homem extremamente culto. E o Mulubá reconhece Israel Cisneiro um grande mestre, que já deixou. Eu tive a oportunidade de estar com a minha esposa Tânia de Iemanjá em 1998 na Tulef, e eu conheci a Lilian Ribeiro. E foi possível naquele encontro ver o que eu mais queria. Além de conhecer a Tulef, que eu conheci através de literatura, os arquivos do Kondo, que ela era secretária. E o Mulubá foi por 6 meses presidente do Kondo, que era a maior conselho, a maior federação do Brasil, que foi, durante muito tempo, levado a mão de ferro pelo general Mauro Porto, que era um umbandista. E uma das explicações que a Umbanda se proliferou tanto era porque os militares se transferiam e levavam a Umbanda junto consigo. E esse general Mauro Porto protegeu muito a Umbanda de ataques policiais e tudo mais. É muito importante também dizer que uma das suas últimas obras é os banhos de revitalização que ele acabou de lançar agora há pouco tempo. Sim. E inclusive do Tiriri, né? Mas esse do Tiriri é um Estranho no Paraíso, fala sobre Aruanda. Um Estranho no Paraíso, não sei se ele... Uma coisa assim que, quando se fala sobre a Umbanda, 2 coisas importantes que nós temos a obrigação de reforçar. E a única coisa que eu divergi até hoje do mestre, divergi assim, eu como discípulo dele, né? Divergi no sentido de troca de informações e opinar diferente, mas sempre bebendo muito da sabedoria dele. Quando ele diz que a Umbanda, hoje ele já não pensa assim, que não é uma religião genuína brasileira, e ele fala do totemismo, animismo. O totemismo e o animismo são fenômenos religiosos. É as primeiras manifestações do pensamento religioso naquele período. Inclusive Freud faz um trabalho muito interessante sobre isso, que ele fala de totem tabu, em que ele resgata a ideia do homem sobre um pai superior, que está no inconsciente na ideia do pai físico. E que Deus seria exatamente isso, a esperança de ter algo maior como um pai, no processo em que acontece a resolução do complexo de Édipo, em que a criança precisa da imagem masculina como uma força, como que põe limites e que nos dá proteção. E a ideia de Deus seria isso, e ele busca isso em totem tabu. Mas a questão do totemismo é um fenômeno religioso, não é uma religião. Não é religião, isso é errado, não é religião, é um fenômeno. Tanto que o animismo, o que é o animismo? Não pode ser considerado religião, animismo. Então, são 2 considerações. É uma manifestação dentro da religião. É um fenômeno. É um fenômeno, mas não é religião. Tu não tem uma religião totem. Não. Né? E nem uma religião anímica. Né? Meramente anímica? Não existe isso. Então, a Umbanda, ela é uma religião brasileira, sim. Quando se fala assim, olha, eu tenho as peças genuínas da Ford. Pô, não tem outras marcas? Não tem a Volkswagen, não tem a Fiat. Então é genuína, se é da Ford é genuína. Mas é que tem outros carros, porque existe mistura. Não, mas é Ford. Então a Umbanda, ela é genuinamente brasileira, porque não existe outra. Não existe Umbanda na África, não existe Umbanda nos Estados Unidos que não tenham sido oriundas do Brasil. Então quando se fala também da Umbanda, a palavra Umbanda, que é do Quimbundo, bom, essa Umbanda que eles falam do Quimbundo pode ser o termo, mas a Umbanda do Caboclo das 7 Cruzilhadas, ela é única.
com esse fenômeno, com essa manifestação e o que ele expressa, ela só é essa Umbanda, não existe outra. Então a Umbanda do Caboclo Caboclo de Sete Encruzilhadas, do Zélio, quando o Zélio se manifestou com 17 anos ali, ele disse, manifestação do Espírito para a caridade, ele já define o que é Umbanda. É o grande marco de uma nova religião que surge em solo brasileiro. Ah, mas existia, nós falamos aqui antes, o caboclo, o Curunguaçu, né, não sei o que tinha. Bom, mas o marco é com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Quando nós falamos que as caravelas portuguesas chegaram na Bahia, Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha escreve a primeira carta, ali é o marco. Embora se saiba que em 1498 alguns Pison e outros já tinham costeado, né, já conheciam os índios brasileiros aqui, já tinham passado por aqui, mas não foi marco. Mas até vikings, há registros que vikings vieram para cá, persas vieram para cá, árabes vieram para cá. Mas o marco se estabeleceu quando Pedro Álvares Cabral chegou no Monte Pascoal, que chamou de Monte Pascoal, e depois passou em Porto Seguro. Terra de Veracruz. Então, esse marco que definiu e ficou como os lusos sendo os que chegaram aqui e definiram e descreveram com propriedade, registraram, fizeram a primeira missa e colocaram a bandeira da coroa portuguesa em terra, que eles chamavam depois, no primeiro terra de Veracruz, depois chamasse Brasis, por causa, dizem, do pau-brasil, mas a história é outra. Quem estudar um pouquinho sobre cabala vai ver o que quer dizer Brasis. Então, essas considerações. Agora ali também na cidade do Rio de Janeiro, do Candomblé, Cachoeira de Macacu. Sim. É um ponto importante que até hoje tem uma manifestação religiosa bastante expressiva nessa localidade lá no Rio de Janeiro. Então o mestre Molubá é uma figura que eu vou te dizer assim, extremamente, um dos grandes nomes da Umbanda, não tem como desconsiderar, é o mestre Molubá. Assim como o pai Ronaldo Linares tem a sua contribuição ímpar, Molubá tem a sua, Benjamin, uma figura também ímpar. Sim. Esses grandes nomes nós temos que sempre enaltecer. Ele está com 85 anos, o mestre Molubá. E tu vê que começou tarde, eu estava fazendo os cálculos aqui, né? Com 31 anos, ele inicia na Umbanda. Com 41 ele é autorizado com a Mandoca, né? Sim. Autoriza ele como dirigente da Umbanda, né? Como sacerdote. 41 anos. 41 anos de idade. E tem pessoas às vezes que, né, se acham velhas e tal. Mas ele com 41 anos e um médium excepcional começou a sua carreira e com uma contribuição. Com que idade que ele deixou para a filha Cedo. Ele parou praticamente, ele encerrou as atividades dele com 60 anos. 60 anos de idade, como dirigente. Certo. Aí ele passou para a mãe Mariazinha de Omulu, que tem a Casa Branca na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. E ela, até hoje, ela está com 76 anos. Está com 76 anos, Mãe Mariazinha e continua trabalhando e já tem a sua sucessora, que é uma filha carnal, eu não lembro se é Helena, mas sei que ela é de Ogum, vai dar continuidade à Casa Branca de Omulu. Então é uma tradição. Rubens, eu trago aqui também, depois nós podemos falar, só para não esquecer, vai acontecer em São Paulo o Congresso Nacional de Umbanda em maio de 2015, provavelmente vai ser no dia 23 de maio. E eles estão discutindo a Carta Magna de Umbanda 2014-2015, aonde traz aqui importantes questionamentos do pensamento umbandista, né? Por exemplo, a questão das crianças na Umbanda, como é que a Umbanda interpreta isso, qual é o pensamento dos umbandistas, o casamento, a orientação sexual, identidade de gênero, como é que a Umbanda percebe isso, adoção, divórcio eu já falei, o aborto, violência doméstica, pedofilia, o papel da mulher na sociedade, preservativo e métodos contraceptivos, drogas, posicionamento ético na relação da Umbanda, ética da Umbanda com as outras religiões,
e ensino religioso, doação de órgãos, como é que a Umbanda vê, cremação, como é que a Umbanda percebe, tudo isso. Conceito de Umbanda na defesa da natureza no mundo e procedimentos jurídicos, né? Candidatos a políticas na Umbanda. Então, enfim, um monte de temas que vão nortear esse Congresso Nacional da Umbanda, tentando se construir em cima desse Congresso Nacional em 2015. Olha que é um Congresso Nacional da Umbanda. Uhum. E quem for vai poder participar e opinar. Depois que está feita a carta, não adianta reclamar. Então, eu estarei lá, vai ser a carta magna da Umbanda. Tem várias federações que estão se inscrevendo, nós já nos inscrevemos, a Associação de Umbanda está inscrita, certo. Vai participar do debate e também em nome da Confubras, porque a Confubras vai estar representada lá em São Paulo pelas suas federações e associações que fazem parte no Conselho. Então, eu acho um momento também, Rubens, muito importante para essa discussão, porque nós temos que buscar um pensamento mais ou menos assim, uníssono, né? Falarmos a mesma coisa, né? Não sair tão... Um olha, um assunto, por exemplo, sobre cremação, um fala isso, o outro fala aquilo. Sobre divórcio, um fala isso, fala aquilo. Então, mais ou menos, chegar a uma posição, né? Nós temos diversas religiões e, entre elas, todas elas têm mais ou menos um foco de um determinado assunto que se pensa a respeito daquele assunto. Tem determinadas religiões que são completamente contra a transmissão, a transfusão de sangue, né? Ok? Mas eles têm esse parecer e isso para eles é uma Bíblia. E nós precisamos realmente sair um pouquinho dos nossos rituais e começar a exercer ou ter uma carta magna que diga, olha, a Umbanda, de uma forma geral, são os grandes representantes, são federações, etc., e pessoas que possam opinar, é sair de lá com, olha, a Umbanda diz isso. Até posso eu dizer, olha, eu não sou inteiramente a favor. Como, por exemplo, o próprio Molubá determina dentro da Umbanda o jogo de búzios, que eu sei que é uma coisa que tu, particularmente, não aprova, que a Umbanda jogue búzios. Ok? Mas são interpretações, nós vamos ter uma interpretação. Eu acho importante esse marco como sendo uma espécie de carta magna do que se possa fazer daqui para frente. Tu falou em Deus agora, Saul, e eu me lembrei de uma coisa. Como é que a Umbanda, não está escrito aí, mas como é que a Umbanda percebe, ou o Saul de Medeiros, umbandista, Babalorixá, entende a Santíssima Trindade dentro da Umbanda? A Umbanda é uma religião que se diz, ou pelo menos tenta se firmar como cristã. E ela, enquanto tal, tem que seguir o que está no Novo Testamento. O Novo Testamento é cristão, porque se baseia nos ensinamentos da figura majestosa de Jesus, né? Então ali a Santíssima Trindade é interpretada como está dentro do Evangelho. Mas eu, pessoalmente, eu não posso só considerar isso sob o viés da Umbanda sem ter uma leitura também, Rubens, do africanismo. O africanismo não fala na Santíssima Trindade. Mas à medida em que tu vais aprofundando, buscando conhecer um pouquinho mais sobre a cosmovisão vinda dos iorubás, que é mais bem fundamentada, mesmo que através da oralidade, tu consegue encontrar uma compatibilidade muito forte com aquilo que tem em relação à Santíssima Trindade. Esse aspecto trino, né? Então seria, por exemplo, a ideia de Deus, a figura máxima, Olorum, Deus Pai, Deus, o Criador de tudo. A ideia geradora, o primeiro motor, poderia dizer Platão, ou Aristóteles melhor, o primeiro motor, o primeiro movimento, Deus, a figura principal, Olorum para nós. No Evangelho, Deus. Pode nominar, se quiser, Jeová, ou Alá, não importa, Deus. O nome é nós que colocamos, mas a primeira figura principal. A segunda manifestação
seria a presença na carne do Filho, Deus, né? Deus Filho, como eles consideram no Evangelho Jesus. Nós poderíamos usar essa analogia e pegar o Batalá como Deus Filho, né? Primordial, vindo diretamente da criação de Olodumare, Olorum, como a segunda. E o Espírito Santo, como é que se encaixaria nisso? Ora, sem dúvida nenhuma, quando se fala em Ifá, a figura do Espírito Santo se manifesta exatamente na presença cósmica de Exu. Não tem como tu não botar a presença de Exu como a figura do Espírito Santo. Mesmo que mas é o diabo, não tem nada a ver com o diabo, a expressão do axé está diretamente relacionado com Exu. Então poderia-se fazer essa analogia. Não está escrito isso em lugar nenhum, estou fazendo apenas um pensamento, uma reflexão. Na Umbanda nós nos baseamos naquilo que está no Evangelho, aquilo que é dito tanto por Allan Kardec, que corrobora isso, e no Novo Testamento. Bem colocado. Realmente é um assunto bastante complexo. Se você pegar uma pessoa que constantemente vai à missa, ou são católicos fervorosos, ou seja o que for, e perguntar, vamos tentar entender o que é o Espírito Santo, afinal de contas. É a voz de Deus. A voz reveladora de Deus. Jesus é Deus. Alguns dizem Jesus é Deus. Ora, se Jesus é Deus, ele orava para quem? Jesus orava para quem? Para ele mesmo? Era narcisista? Não. É filho. É primordial? Sim. Foi o primeiro. Não disse que foi Adão, foi Jesus. E que, como espírito, depois teve que reencarnar como homem, e isso foi um grande suplício, para mostrar que através, ele estava ali para, digamos, amenizar, atenuar os pecados dos homens. Tanto que, quando João Batista, que dizem foi a reencarnação de Elias, porque Elias usava sempre roupas de pele de urso, etc. Ele tinha os mesmos passos. O Batista era um pouquinho mais novo que Jesus, né? Tinha nascido um pouco antes. E ele dizia que um dia ele haveria de batizar alguém que seria o Messias, e que ele não seria não teria nem condições de lavar as sandálias do grande homem. E quando Jesus se aproxima aí, o João Batista o batiza, uma pomba branca pousa no lombo de Jesus, aonde se diz que é o Espírito Santo, que é representado inclusive por uma pomba. Então a pomba seria, ou o Espírito Santo seria a voz de Deus, como é o Ifá. O que é o Ifá? Tu colocou de maneira fantástica. O Ifá justamente é a voz de Deus, de Olorum. Ou mais de... até se pergunta assim, poxa, Orumilá é um orixá? Orumilá é um orixá. Mas Ifá é um orixá? Não. Ifá pode se confundir com Orumilá. Mas o Ifá é apenas o jogo, o adivinatório, que se utiliza Orumilá para, através desse jogo, então falar. Ou seja, se utiliza do Espírito Santo para poder revelar às pessoas. E quem muito traduz isso, de qualquer forma, é Exu. Há uma trindade, inclusive dentro do povo da África, em que falam em Orumilá, o Batalá e Exu, ou sendo uma trindade. Sim. Essa questão do nascimento do Jesus enquanto Deus, a interpretação teológica que se dá é que a manifestação do Espírito mais puro que pisou na terra, imaculado, que se fez carne, foi no corpo de Jesus, o Nazareno. Então por isso a manifestação do Espírito dele, quer dizer, Deus ocupou aquela carne para manifestar-se homem, Deus Filho, né, como oriundo, né, e se torna aí o Cordeiro, né, aquele que vai para a mortalha para derramar seu sangue. Essa é a tradução teológica. E João Batista, ele traz características muito interessantes, assim, muito parecidas com Elias, inclusive no temperamento, que Elias era um mago e extremamente duro, uma pessoa muito difícil de lidar. E ele faz esse batismo essa função de João Batista, exatamente batizar,
fazer com que o Espírito Santo se manifeste na figura de Jesus. E essa relação, ela se torna emblemática. Ela se torna muito emblemática, porque logo depois João Batista é decapitado. Ele deixa de... E foi decapitado por uma... Ele fez uma crítica a Herodes, com relação que Herodes tinha tido relação com a cunhada, etc. Isso chegou aos ouvidos de Herodes. E Herodes mandou prendê-lo por causa disso. Mas não havia Salomé, tinha Fátima. E a Fátima foi, ele ficou um tempão preso, 40 dias praticamente, dentro de uma casa, e a Fátima exigiu a cabeça dele, por uma crítica que ele fez a Herodes, né? Aliás, ele era um grande polêmico, né? Um homem de um temperamento exaltado. E quem traz a notícia da vinda de João Batista, que segundo era o segundo homem mais importante, é o anjo Gabriel, para Zacarias, que é seu pai, e anuncia, né, que a sua esposa teria um filho. Isso. Ele não acredita e fica mudo. E fica mudo. Ele te punirei porque não acreditaste em mim. É uma das interpretações que se diz que o Espírito Santo se revela a Maria, mãe de Jesus, anunciando que ela seria a mãe do menino Jesus. Seria o Espírito Santo falando com ela. Espírito Santo. Que vem através também do nosso ilustre Gabriel. Nós estamos com 21 horas, 3 minutos, 13 segundos. Arrefeceu um pouco, né? Nós estamos com 24,8 décimos. Esperamos não ter que dormir de ar-condicionado, ventiladores ligados. Eu não sei como é que o gêmeo, mas ele está vestido agora de Papai Noel, todo vermelho. Mas é uma roupa grossa, né? Mas está... incrível, mas é um torcedor fanático do Internacional. E eu tenho que te perguntar ainda, Saul, o que tu pode falar para nós com esse teu conhecimento extraordinário? Eu vou te perguntar se é um orixá. Ori é um orixá? Ori é o mais importante dos seres criados, porque o orixá, Rubens, enquanto ser, né, são vários orixás, mas enquanto nós falamos do orixá, ele tem a função exatamente de se relacionar com essa entidade chamada Ori. É uma instância, né, pode nominar da forma que é, mas tem vida própria. Ela tem vida própria. Então, mais importante realmente que o orixá é o Ori. Mais importante que o orixá é o Ori. Se teu Ori tem uma carga, chamam até de Ori com axé virado, eles dão várias nomenclaturas, os babalaôs antigos aqui do Rio Grande do Sul. O importante, o fundamental é ter um bom Ori. Não é ter um bom orixá, porque o orixá todo é bom, mas ter um bom Ori. Se tu não tens um bom Ori, não adianta orixá. E o que é ter um bom Ori? O bom Ori é aquele que tem caráter, que tem comprometimento, que tem virtudes, que vai fazer com que o axé do orixá possa passar através de ti, deste Ori. E quem é o responsável nesta manutenção, que nos ajuda, por isso... O bom Ori é amigo de Exu. E o Exu é amigo do bom Ori. Aquele que tem um mau Ori tem o Exu distante. E só traz mazelas para si e para a sua comunidade. Não adianta fazer iniciação para orixá se tu não mudares o teu modo de ser, se não melhorares o teu Ori. Tu só alcançará resultado não pelo ritual. O ritual será paliativo, mas será totalmente eficaz e terá eficiência se tu tiveres mudança nas tuas atitudes para enaltecer o teu Ori, porque aí Exu terá o seu olhar, terá os olhos dele sobre ti. Então o Ori é fundamental, é a parte mais importante. Um bom Ori significa, vamos pegar o nosso mestre de dir, uma vida longa, sinal de bom Ori. Uma vida que escreveu alguma coisa, deixou alguma coisa, um legado. Ser justo. E todas essas virtudes que são colocadas em todas as outras religiões, para os iorubás também. O bom Ori significa exatamente isso. Uma entidade fundamental para poder receber o axé dos orixás. Dos orixás. E, inclusive, uma coisa que o pessoal
não entende perfeitamente é que o Ori é uma ligação entre o Orum e o Aie. Ele não se extingue, o Ori no Aie, com a morte. Daí o processo de encarnação ou reencarnação é que ele continua com essa ligação com o Orum. Então tudo quando se joga qualquer jogo adivinatório, etc., ou se joga o Du, etc., você está vendo que tem algumas coisas que chamam de negativo, que é Ibi, e algumas coisas que são positivas. Então esses lados positivos, que é Exu que tenta coordenar, é para que tu tenha um bom Ori e que tu deixe as atitudes levianas e negativas para fazer um mau receptáculo, porque essa é a casa dos orixás. Tu não vai pegar um orixá com a grandeza que tem, tu não vai estar lá na tua casa, o rei, a rainha Elizabeth II, um cubículo da tua casa, nos fundos, onde há um mau cheiro, onde não tem banheiro, etc, etc. Tu vai procurar dar a melhor localização para ela, a melhor performance que a tua casa possa dar. Eu não estou falando em luxo quando eu falo em Ori, mas estou falando sim na capacidade igualitária entre os seres humanos, na capacidade de tu ter um Ori condizente com o que realmente a religião representa, né? Que a religião quer. Não adianta você ter um Ori contrário à religião. Qual é os princípios da minha religião? Tal. Bom, o meu Ori é diferente. Então tu não vai ter orixá. Não é verdade? Verdade. Nós estamos então com 21 horas, 8 minutos, 24 graus e 6 décimos. A temperatura começa de forma gradual a cair e uma leve brisa paira aqui sobre os estúdios da Rádio Difusora. E de forma efusiva, os torcedores comemoram. Nós estamos com o programa Voz da Umbanda. Nós estamos falando sobre vários assuntos, lembrando que nós temos os nossos patrocinadores, a Ervanária São Carlos. Rubens está com uma mega promoção que começa amanhã. Tambores a partir de R$ 85,00, dupla face. Camisetas com estampas dos orixás. Adesivos de unhas para, né, de orixás também, Exus e Giras. E teremos essa grande promoção que você, a partir da compra de R$20, ganha um cupom para concorrer a uma imagem no dia 19 de dezembro de 1,60 m. É aquelas imagens dos pretos velhos que tem um casal, sim, né? sim. E você adquire a possibilidade de adquirir uma dessas imagens, levar para a sua casa. Imagem de um dos pretos velhos, uma preta velha ou preto velho, conforme quem ganhar que escolhe. Então a Ervanária São Carlos está fazendo essa grande promoção. Então aproveite. O endereço é na Rua Guia Lopes, 673, e o telefone é 3027-3729. Eu disse 3027-3729. E falando em telefone, antes do Rubens anunciar os outros patrocinadores, dizer que o telefone 3221-2658 e o 3221-7653 estão à disposição como o celular para mensagem de texto, 9163-8985. Juntamente ou concomitantemente, né, com a Ervanária São Carlos, são nossos patrocinadores Automecânica Medeiros. Eu digo em alto bom som, porque realmente são pessoas especializadas em manutenção de automóvel. Com o Ivan, no telefone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, telefone 3222-8163. Espaço de Vida Saudável Raquel Filipeto, que trabalha das 11 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, com o telefone onde você pode traduzir a sua vida de uma melhor forma, 91 36 7914, 91 36 7914. Mas ainda levando em consideração a questão do Ori, existia, e tu sabe, os orixás funfuns, o Alajamopim, que era o responsável por fazer as cabeças das pessoas, né? Eram os orixás funfun, ele era o responsável. O que era a cabeça que ele fazia na verdade? Era o próprio Ori. Então, certa vez 3 jovens foram até ele para fazer suas cabeças.
Ele não estava. E 2 jovens pegaram as cabeças que ainda não estavam maturadas, não havia estado no forno, secado do forno e tal, e levaram aquelas cabeças. Ora, as cabeças pegaram chuva e se modificaram, ficaram tortas e ficaram todas de uma forma grotesca e tiveram seus oriços péssimos. O terceiro jovem esperou, até que realmente secasse. Quando secou, ele pegou a cabeça dele e levou para sua casa um bom ori, feito pelo Alajá Mopim. Né? Bem, mas nós temos uma grande herança religiosa, cultural, né, étnica vinda da África, que se traduz aí, falando religiosamente, através do candomblé, do batuque, e também influência na Umbanda, através dos africanos, oriundos exatamente da África subsaariana, África negra. E a grande pergunta que eu não sei se tu tem ideia, a partir de que momento, já que nós recebemos um legado tão importante em relação à prática, digo prática quando eu falo religiosa, mas em relação ao sagrado, que momento se tem notícia de um padre negro? Quando começa a igreja aceita um sacerdote negro? Um padre negro. Eu não sei datar que idade. Eu vi padre negro, mas eu não sei datar outros anteriores. Nós tivemos pessoas altamente ligadas à cultura negra, mas eu não sei se algum deles chegou realmente ao sacerdócio, que foi José do Patrocínio, Nabuco, etc. Mas eles eram mais militares. Eles eram mais militares, Joaquim Nabuco, do que realmente da classe sacerdotal. O que se sabe é que eu não tenho notícias. Nós tivemos até hoje 265 papas. Até hoje, 265 papas. Onde inclusive tinha uma história mal contada da papisa Joana, que teria sido uma mulher que em cima de um cavalo ganhou uma criança, se fazia passar que tinham a matado, etc. Isso é uma história que a igreja refuta, né, de uma forma geral. Também não tem história que tenha tido um papa de cor escura, né? Então, eu conheci muitos padres realmente de cor escura, mas não tem uma data fixa para isso, mas dá para pesquisar. Possivelmente surge a partir do século XXI somente. Eu acho que sim. Século XX. Sim, acho que sim. XX. Acho que sim. O século XIX, não creio que houvesse um padre de origem afro, né? Eu acho que a igreja somente permite o ingresso de sacerdotes da etnia africana a partir do século XX. E possivelmente a partir da década de 40, 50. Não creio que antes disso a igreja permitiria. E aí, caro ouvinte, perceba o alto grau de preconceito que assolou o mundo até meados do século XX na questão religiosa, e ainda permanece no século XXI. Nós somos testemunhas, às vezes acontece infelizmente até mesmo no campo de futebol, atitudes racistas altamente preconceituosas, enquanto que nós que somos afro-umbandistas reconhecemos o legado que recebemos da etnia africana. E nesse mês de novembro temos que lembrar como data importante o 20 de novembro, que está diretamente ligado ao Zumbi dos Palmares, figura heróica, né? Épica, ímpar na resistência, como guerreiro, como lutador pelos direitos de igualdade, que foi realmente trucidado na época dos quilombos, na Serra da Barriga, né?
segundo a história. Então, datas importantes. E eu quero, nessa oportunidade, também perguntar ao Rubens. Rubens, qual seria, para ti, duas datas importantes? Eu estava falando aqui do 20 de novembro, que é do Zumbi dos Palmares, né? Data da consciência negra. Como é que tu definiria duas datas, 13 de maio e 20 de novembro, em termos de importância, de significado para nós afro-umbandistas? Eu acho que foi realmente um grito contido há muito tempo e que foi colocado para fora. Sabe, você vai tolerando e tolerando e tolerando e tolerando, mas é um momento que você precisa explodir. E essa explosão estava nascendo, estava pipocando, estava espipocando por cada canto, cada lugar. Então, com o advento dessas datas que ficaram marcadas, e vejam bem, a questão de data é uma coisa, como é bom a questão de se ter uma data propícia para se falar, porque a única data que é a data mais significativa, talvez, que é a Páscoa, que marca a ressurreição de Cristo, é uma data que ela é aleatória, ela muda em função de, tem que ser, não é que nem dia 25 de dezembro que é dia, né? Então, 13 de novembro. Não, 13 de maio. 13 de maio, desculpa, 13 de maio. Por isso nós comemoramos dia 13 de maio em muitas casas, o dia do Preto Velho, que foi a data de alforria dos pretos. Que já vinham alguns senhores já haviam libertado os seus escravos aqui no Brasil, antes dessa data. Mas quando eu te falei que uma das iniciantes, as primeiras, né, as pioneiras do candomblé no Brasil, voltou para a África em 1863, já estava alforriada praticamente. Mas isso ficou patente pela influência também de uma pessoa muito interessante chamada Conde Deu. Conde Deu foi fervoroso, arraigado, que era um francês, né, mas completa, e casado com a Isabel, que era completamente contra a questão da escravidão. Então também exerceu muita influência nesse sentido. Isso só foi manifesto então dia 13 de maio. O 20 de novembro, tu fala pela proclamação? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, sim. Que foi um grande líder, que foi a expressão máxima da resistência negra. E, olha, é um pouco difícil nós falarmos. Se eu falo gente de pele morena, às vezes desagrada algumas pessoas. Se eu falo de gente de pele escura, às vezes desagrada as pessoas. Se eu falo negro, eu desagrado pessoas. Mas são seres humanos. São seres humanos com a mesma alma e com o mesmo coração que eu tenho. E Zumbi dos Palmares foi um ferrenho defensor dessa liberdade que todos nós, como seres humanos, devemos ter. E não seria pela cor que haveria de haver essa distinção. Não são pela cor. Não é apenas o preconceito que existe hoje. Você não pode entrar num baile, você não pode ser prefeito, ou você não pode ser um padre, ou você não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mas, principalmente, pelas escassas condições em que viviam as pessoas e que sofriam os maus tratos constantes, né, dos seus senhores de engenho, dos seus patrões. Os melhores eram aqueles que conseguiam um emprego dentro de casa e serviam lá as mesas, seus senhores e tal, e seus estavam em melhor situação. Mas acho mais significativo, Saul, acho mais significativo a data 13 de novembro. Né? 13 de maio. Eu não sei porque eu estou com 13 de novembro. 13 de maio mais significativo do que o 20 de novembro. Que eu teria que saudar junto com o Zumbi dos Palmares, muitas pessoas esqueceram de Ganga Zumba também, que foi um grande líder, mas que compactuou com a questão da paz, de não tentar levar os extremos. Zumbi dos Palmares foi o Ogum, foi a força, né, negra imperando através de seu arroubo contra as injustiças feitas aos negros. É uma discussão bem interessante, porque o 13 de maio reflete aquilo até que eu vi numa fala do Sérgio Birajara, que é o marco religioso, né? Para nós é muito importante, onde nós reverenciamos
uma das linhas estruturantes da Umbanda, que é a linha das almas na roupagem dos pretos velhos e pretas velhas. Então, o 13 de maio ele tem um significado religioso muito importante. O 20 de novembro ele tem um significado étnico, né? Também ético, que é a questão, isso como tu falaste, de igualdade, de buscar valorizar, porque nos quilombos, esse da Serra da Barriga, por exemplo, foi muito grande, eles recebiam ciganos, recebiam pessoas, índios, não era só a comunidade africana, eram oriundos de outras etnias, estavam ali, aqueles que se sentiam perseguidos, tolhidos da sua liberdade, poderiam recorrer aos quilombos para terem proteção. E foi uma resistência chamada Troia Negra, né? Foi uma resistência feroz, com muitas lutas, e eles se mantinham, eles produziam seu alimento, eles tinham agricultura, tinham a pecuária, e conseguiam se manter, e se mantiveram por muito tempo, até que não conseguiram resistir mais. Mas são duas datas significativas. No entanto, o 13 de maio não é feriado, né? E o 20 de novembro em alguns locais já é considerado... Porto Alegre, São Paulo... Já é considerado feriado. Então é uma data importante, duas datas importantes, uma pela questão étnica e outra pela questão religiosa. O 13 de maio nos reporta bem a questão religiosa. Eu não sei se nós estamos pegando pela internet, mas eu estive fora, eu estive numa cidade da periferia, da Grande Porto Alegre, e ontem eu falava com uma médium. Ela disse: olha, sei lá, vocês têm a voz da Umbanda, tu poderia verificar uma coisa para mim? Eu trabalho há algum tempo nesse centro, e chegou uma pessoa e fez uma pergunta para a entidade, para a minha entidade. A minha entidade, com todo o respeito, pediu a Ialorixá da casa se podia responder as perguntas. E a Ialorixá da casa aceitou, que tinha confiança na pessoa que estava, na médica que estava ali. Após as respostas, que foram aparentemente convincentes para a pessoa que estava curiosa em saber as suas respostas, a Ialorixá, quando terminou, ao término do ritual, ficou muito chateado com o médium, com a médium, e disse que simplesmente ia embargar, ou seja, segurar as entidades, e que essa pessoa não trabalharia mais. É possível só chegar ao ponto de segurar entidades Olha, Romilson, isso nós já falamos aqui, é bom até que tenha surgido de novo esse assunto. Isso é um desconhecimento religioso, né, porque ninguém tem o poder de segurar uma entidade, e esse terrorismo, né, de ameaçar e dizer: olha, eu vou prender tuas entidades. Eu acho de uma arrogância, de uma falta de conhecimento, e que só macula a nossa religião. Acho que tem aqui a ver uma conversa franca entre o Babalorixá e a Lorixá com o médico, né? Mas trancar, segurar, isso é um desserviço. Não considero uma coisa séria isso aí, Rubens. Eu, Rubens Laranjo Pinto, vulgo, ou com toda essa característica, filho de Chapanã. Mas eu sou um ser humano simples, comum, cheio de falhas e defeitos. Como é que eu vou segurar, eu vou trancar a mediunidade de alguém e vou impedir que um caboclo rompemato, com toda a sua formação, com toda a sua luz, não se manifeste mais em alguma pessoa? Não é tão fácil assim. Pensem, reflitam apenas. Não é tão fácil assim. É uma onipotência. É uma onipotência. Na verdade, ainda voltando para a Ori, quando o candomblé é uma coisa bonita de ver. Eu até te digo uma coisa, vou dizer aqui em público.
Se eu fosse mais moço, eu acho que eu entraria pro candomblé. Seria raspado o candomblé. Que acho muito bonita a tradição do candomblé, bem complicado, muito mais complicado do que o batuque. Mas a questão do Ori, que hoje eles começam a ter cuidado, né? Inclusive nós falamos com o professor Rafael a semana passada, que não se raspa mais para dar o corte no Ori, colocar o egé, o sangue, enfim. Eles usam hoje lâminas descartáveis por causa da HIV. A cozinha se mantém com a Iabaçá, que é a responsável, limpíssima, em primeira ordem, né? Para não ter mais problemas. E a saída da Iaô é uma coisa bonita de ver, se tu conseguir ver. Ela sai e tem que dizer no ouvido do padrinho, o padrinho pergunta, diz teu nome aqui para mim. Ela fala uma língua enrolada o nome. Ele pergunta de novo, qual é o teu nome? É o Oruncó, dizia a Digina, né? E não, até que ele manda dizer para o público todo, ela grita o nome Orixá, então começa a dançar. Mas ali já se vai trabalhando também o Ori da pessoa quando se coloca o egé, quando se coloca dessa forma, com todo aquele ritual, etc. E dali a gente fala em qualidades, né? Qualidade, o que é qualidade num orixá? A qualidade num orixá, bom, são as fases que o Saul teve na vida dele. Pode. Mas quando os negros vieram para cá, juntou-se os Jejes, juntou-se os congolenses, os bantos, os Daomé, que seria Benin, depois voltou para ser Daomé, hoje é Benin novamente, os negros de Togo, Senegal, etc., Costa da Guiné, Iorubás. E eram deuses regionais. Ora, um cultuado num lugar, um cultuado no outro, e aí juntou-se. Eles acharam tão lindo esse espetáculo, essa gama de orixás, que se juntou. E daí surgiu as qualidades dos orixás. Por essa gama que se juntou de orixás. Claro que quando eu falar no Bará, aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho 4 qualidades, eu estou falando da mesma pessoa, estou falando do Bará. Bará mesmo. Em fases diferentes, distintas. Se o Saul for morar na União Soviética, talvez não vão chamar ele de Saul, vão chamar por um outro nome que corresponderia a Saul, que eu não sei que nome que seria na União Soviética, na Rússia, que a União Soviética não existe mais, Rússia. Mas ele não deixaria de ser o Saul. Com outro nome, mas o mesmo Saul. O Saul com 10 anos de idade era uma pessoa, com 30 anos de idade é outra pessoa, com 40 anos de idade é outra pessoa, agora com 60, como ele está com outro pensamento. O que mudou? O Saul é a mesma pessoa, claro que é a mesma pessoa, com nomes diferentes. De vez em quando ele faz uma regressão, vai aos 10 anos de idade, como é o Agelu, que é o menino e tal, depois vai o outro. São isso que são as qualidades dos orixás para nós aqui, dessa forma diferenciada. Então as pessoas às vezes confundem um pouco o que sejam determinadas coisas, né, só? Rubens, acho que sim. Mas é importante também lembrar, quando tu sai do país, tu é um estrangeiro, né? Aí eles vão dizer Rubens Laranjo Pinto. Aí tu vai mostrar teu passaporte e vai constar que tu é brasileiro. Da onde? Eu sou brasileiro, sim, mas da onde? Do estado do Rio Grande do Sul. Bom, então tu não é de São Paulo, tu não é da Bahia, tu não é de Minas, tu é um brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Qual cidade do Rio Grande do Sul? Rio Grande. Então tu não é de Caxias, tu não é de Pelotas, tu não é de Porto Alegre. Então essas questões também têm que ser levadas em consideração. Quando nós falamos do orixá, o orixá é uma instância, né? Enfim, ela tem na sua relação no Orum, é uma instância enorme que recebeu um nome, o Iemanjá. O Iemanjá, então, tem lá. Bom, mas a Iemanjá Ogunté, ela tem alguma coisa que dá uma característica, um sinal,
um tipo de vibração no ori diferente de uma Iemanjá Bossi ou Bumi. Não, é o mesmo orixá. Claro, nós estamos falando do mesmo orixá. Mas tem algumas particularidades que têm que ser levadas em considerações nessas questões. Mesmo tendo esta junção que no meu entender não é acaso. Não é aleatório. Alguém fez isso. Não, é evidente. E essa junção fez com que houvesse particularidades que diferem, por exemplo, o ritual de fazer um filho de Lodê para um filho de Agelu, gritantemente. Estamos falando do mesmo orixá, sim. Mas existem particularidades que têm que ser respeitadas. Por isso que com o olhar do sacerdote, de uma forma arguta, com o tempo eles foram percebendo, mas não dá para fazer o mesmo. Não dá para seguir a mesma receita para todos. Então nós vamos ter que ver qual é o estilo desse bará. O estilo dele é esse. Então aí se cria qualidade. Não quer dizer, evidente, quando se fala em errar a cabeça, é mudar. Aí sim. Mas qualidade é uma coisa muito profunda para ser, e um assunto que não se esgota, até porque precisa muita reflexão sobre esse assunto. Sim, eu procuro, e foi a melhor forma de eu entender isso. Nós estamos sempre fazendo analogias. Olha, eu vou ao mar, vou me bronzear, ou eu vou ficar sentado numa cadeirinha à beira-mar, tomando uma cervejinha. Que horas eu escolho para ir? Bom, se eu for às 10 horas, ao meio-dia, eu vou me torrar, porque o sol ali está muito forte. Então eu deixo para ir às 5, 6 horas da tarde, onde o sol é o mesmo, noutra posição mais amena, em que então o meu sofro não é infringido com tantas torturas de queimaduras mas o sol é o mesmo, o orixá é o mesmo, o bará é o mesmo, não muda. Eu estou pegando aspectos diferentes do mesmo orixá em determinadas circunstâncias. Sim. Como estou fazendo. Claro. Mas a questão da qualidade, nisso é indiscutível, claro que é o mesmo. Mas, por exemplo, quando nós pegamos as qualidades no candomblé da Iemanjá, tem Iemanjá que só aceita na água doce. Em águas mais próximo ao pântano, por exemplo, tem um tipo de Iemanjá, não sei se é Sobá, Sobô, é Sobô, eu acho que é, tem uma característica. É Sobá, nós temos 4, 5 Iemanjás. Tem lá uma. Algum já, Sobá e mais uma ou duas. Que no candomblé? No candomblé é 9. 9, né? 9 Iemanjás, 9 qualidades de Iemanjá. Então, essas características que são interessantes. E eu fico mais impressionado, Rubens, quando o Babalorixá consegue definir. Pô, assim, olha, tu é do Chapanã. Você pegar, por exemplo, o Chapanã no Rio Grande do Sul, assim, não, mas o Chapanã não dá com Iemanjá. Mas nós não podemos ficar refém de uma tradição. Nós temos que resgatar um fundamento. Por que não dá? Qual é a razão que não há um casamento, uma harmonia, uma compatibilidade, um vínculo entre Iemanjá e Chapanã? Claro que há. Mas tem pessoas que dizem, não, isso fere o fundamento. Absurdo. Absurdo. A gente acaba evoluindo, ou vendo outras fontes, e vai aqui, vai ali, cata um pouquinho daqui, cata um pouquinho dali. E verifica, filhas de Oxum, verifica que as filhas de Oxum são muito mais importantes que muitas pessoas possam imaginar. Oxum em Oxogbó, e esse nome provém da própria Oxum, né? Mãe querida, com sua água perene, sabe o que quer dizer? Ela tem um festival extraordinário junto com Ossanha. Se acende 16 lamparinas e ela faz a festa entre as 16 lamparinas de Ossanha. Então ela tem um achego muito grande com Ossanha, no sentido de cura, inclusive. Se tu pegar um pente de Oxum e passar na cabeça de uma mulher com problemas de tristeza, isso é aplacado.
Se tu banhares essa pessoa, uma pessoa que está com problemas, principalmente de ordem psíquica, interior, amorosa, e banhar com um pouco de água da Oxum, retiradas de uma cachoeira, a pessoa melhora. Então ela também tem poderes curativos, as filhas de Oxum. E ela é considerada por muitos como a gente chama de Alodê, que são a chefe de todas as Iabás. Então, quando se conta aquela história que nós tínhamos antigamente, que a Obá, isso é uma das versões, né? A Obá foi aquela que se virou contra os homens, porque os homens dominavam tudo, então a Obá foi encarregada como a mais ajeitada, com mais jeito masculino, de opor essa resistência junto com as outras Iabás, e foi aí que Xangô a tomou como esposa e tal. E essa é uma das versões. A outra versão é que o Oxum é que foi a pessoa que se indignou contra a questão do domínio dos homens. Então ela conversou com uma Yami Oxorongá, pegou parte da Yami Oxorongá, do feitiço da Yami, e os homens, a partir daquela data, não mais urinavam nem defecavam, ou seja, não faziam mais suas necessidades. E todo animal macho também não. E aí, eles foram consultar Ifá. E Ifá diz: vocês têm que fazer essa oferenda para Oxum. E mais, ao fazer essa oferenda, vocês devem começar a viver novamente, normalmente. Mas ponham a mão em cima da barriga dela. Ogum, faça isso, Xangô, faça isso, Exu, faça isso. Porque se nascer uma mulher, vai voltar a ser tudo como era antes. E diga: eu estou te passando as minhas forças e a minha energia para tu ser um orixá como eu. Tem as mesmas características que eu, mas tu tem que ser homem. Então os orixás fizeram aquela entrega, ela recebeu, eles voltaram novamente à normalidade, mas estava esperando, e cada um dos orixás foi na barriga dela e botou a mão no ventre dela, porque ela estava grávida, e esperaram pelo grande dia, até que ela surgiu na porta e disse: eis meu filho, é homem. E os orixás todos vibraram em função. Naquele momento ela foi Yalodê, porque era a principal chefe de resistência e oposição das mulheres. Perfeito. São 21 horas, praticamente 39 minutos, 23 graus e 8 décimos, está baixando 1 grau a cada 7 horas, isso é muito bom. Amanhã vamos amanhecer com 0 grau, pela forma como está caindo. E os telefones da rádio estão à disposição ainda por pouco tempo, porque o programa está se encaminhando para o seu final, 32212658, 32217653. Lembrando que a Ervanária São Carlos está com uma mega promoção. Tambores, adesivos para unhas, camisetas com adesivos com estampas dos orixás, e a promoção que a cada R$20 em compra você adquire um cupom e vai concorrer no dia 19 de dezembro a uma imagem de 1,60 m de um preto velho ou uma preta velha, uma imagem para você ter no seu templo. Então, imperdível a promoção da Ervanária São Carlos, lembrando que é na rua Guia Lopes. Lembrando aos nossos ouvintes que esse nosso programa prosseguiu durante esse ano inteiro, mercê os nossos ouvintes. Então vocês foram figuras importantíssimas e queridas na audiência do nosso programa, mas também mercê a esses patrocinadores, que o senhor acabou de citar um deles, que é a Ervanária São Carlos. Não podemos deixar de fora a Automecânica Medeiros, do Ivan, que foi absolutamente um parceiro incrível do nosso programa. A Escola de Teologia Umbandista, né, tem nos dado o seu apoio. E o Espaço de Vida Saudável da Raquel Felipeto, também um abraço à Raquel, o esposo dela, porque também dessa forma nos ajudaram a fazer um programa que não é para que eu e Saul saiamos daqui beneficiados. Não temos 13º, aliás, ele não depositou nem meu fundo de garantia esse mês. Então não ganhamos absolutamente por estar aqui. Nós estamos aqui apenas para fazer com que você às vezes entenda, reflita. Não quer dizer que eu diga cá seja verdade, mas para que você reflita, para que você raciocine e diga: ei, que religião eu sigo? Eu vou ser maometano, que é um termo errado, que eles detestam maometano, né? É muçulmano ou islâmico, porque Maomé não era um Deus, era um profeta apenas. Allah era o Deus. Se eu vou ser islâmico, se eu vou ser católico, se eu vou ser umbandista, se eu vou ser... Não sei.
Eu acho que você até pode, muitas vezes as pessoas perguntam, eu tenho mediunidade, eu tenho que exercer essa mediunidade, mas que tipo de mediunidade tu tem, filho? São tantos tipos. Não, eu acho que eu tenho mediunidade de corporação, mas eu tenho medo, eu não quero me comprometer, as pessoas não querem se comprometer. Ok? Então entra para uma ONG. Vá no fim de semana num asilo de velhos e traduz um sorriso a essas pessoas. Vá num setor de oncologia infantil, que aquela criança, talvez, o único sorriso daquele dia que ela vai receber é o sorriso que vem dos teus lábios, que vai amainar a sua alma e a sua dor de criança. Então não precisa exatamente você exercer sua mediunidade de forma a incorporar. Porque eu conheço muitas pessoas que incorporam há anos, mas só o fazem no dia da sessão específica, no dia do terreiro. E saem cheio de fogo, saem cheio de energia. Como estou legal, como estou bem. Mas amanhã tudo isso passa. 2 dias depois já não existe mais nada. Ela fica refém dos seus próprios medos, das suas próprias reticências existentes dentro de si, que ela não consegue preencher. A religião não está preenchendo essa pessoa, ele está apenas passando algum dia na sexta-feira ou na quinta-feira num centro. Ora, gente, desculpe, isso não é religião. Religião é ser um pouco além das portas e dos templos. É fazê-la cotidianamente lá fora. É dizer, se puder, e todas as pessoas querem se livrar disso, e não é de forma pecuniária que nós vamos ajudar pessoas, mas com uma palavra de sentido, com uma palavra de esperança, com uma palavra de apoio. Principalmente aos casais, não é? Quando se diz assim, são casais. E quando são casais que se amam, vocês perderam a individualidade. Vocês não perfazem mais 2 almas, mas uma tão somente. É quando você é feito por um orixá, você perde a sua individualidade, ou seja, o que você foi. É como se morresse o teu passado, como se morresse tudo para trás, e dali para frente você começasse uma vida nova, com uma outra forma de agir e pensar. E assim é que nós devemos traduzir as nossas coisas no dia a dia. Eu espero que vocês tenham uma semana realmente fantástica nessa questão. Eu estou dizendo o seguinte, olha, esse ano de Chapanã é um ano realmente difícil, muito difícil. Eu posso dizer, como muitas pessoas podem dizer, o ano de Ogum, depois há de se falar nisso, deve ser um ano melhor, mas com precauções, mas melhor. Plante até o finalzinho desse ano para colher o ano que vem. Boa noite. Rubens, eu quero falar que nós estamos, a Associação de Umbanda Caxias, com um pequeno espaço no canal 14 da TV Caxias, nas quintas à noite, às 21 horas. São 3 minutos que vai ao ar na quinta, na sexta e no sábado. Quinta e sexta, então, às 21 horas, é o programa Umbanda Meu Caminho. São pequenos 3 minutos onde eu ocupo esse espaço. Eu até quero externar um abraço ao Assis, canal 14, que me proporcionou isso. Desmistificar algumas coisas, de falar para a comunidade leiga, claro, sobre a Umbanda. Não estou falando para sacerdote nem para médios, eu estou falando para aqueles que querem saber do que se trata realmente essa Umbanda, que, como dizia Mata e Silva, Umbanda essa desconhecida. Ainda é para muitos desconhecida porque eles misturam com outras roupagens. Então o programa vai nas quintas-feiras, canal 14, às 21 horas. Ele tem todo um espaço junto com outra programação do Assis, mas lá 3 minutinhos falando um assunto rápido, né, em 3 minutos, o que dá para falar sobre a Umbanda. Então começou com a origem da Umbanda e estamos caminhando para dar uma construção com o objetivo de informar aos leigos, aqueles ou até simpatizantes que querem saber mais sobre a Umbanda. É de forma bem pontual, bem objetiva, mas é um espaço importante. Então você pode assistir, acompanhar, caro ouvinte, o programa Umbanda Meu Caminho pela rádio, pelo canal 14 da TV Caxias. E nós estaremos aqui então até o dia 28 de dezembro e dado uma pausa em janeiro. E dia 2 de fevereiro é uma data importante, não é, Rubens? Sim. É importante. Nós estaremos inaugurando a Rádio Web. A Rádio Web, que é o programa
a Voz da Umbanda. Esse vai ser o nome da rádio é a Voz da Umbanda. Então nós estaremos lá juntos para abrir esse espaço que vai ficar 24 horas tocando corimbas, rezas, anunciando os nossos apoiadores e tudo mais. Então é isso que nós queremos deixar para você, cara ouvinte, neste dia 30 de novembro de 2014. Já estamos adentrando aí no Natal, né? Já no mês de dezembro. O Rubens, de forma muito carinhosa, sempre traz um presente para mim, fico feliz também. Então isso é muito bom. Eu quero renovar os meus cumprimentos aos caros ouvintes, desejar uma boa noite, um bom início de semana. Domingo que vem estará aqui Anael de Odé, Marcos Luciano de Oxalá, Tânia de Obá, seguindo o programa Voz da Umbanda. Depois, na outra semana, eu e o Rubens. Então, um bom início de semana. Dou meu boa noite ao Rubens, ao nosso querido Jaime, que está aqui, e a minha esposa, Tânia Regina de Iemanjá, que está acompanhando pelo Dial 1250. Uma boa noite, um bom início de semana a todos. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa. ZYK 233. Difusora, rádio difusora.